Andrei, qual a sua análise sobre o fato de Donald Trump ter conseguido atrair eleitores democratas? Será que o fator economia falou muito mais alto ali em vários segmentos da sociedade? Eu acredito que foram vários fatores, Leandro. Um fator economia certamente pesou bastante. O custo de vida, por conta da inflação, eh, realmente subiu muito. E quanto mais pobre o eleitor, mais esse impacto é relevante. Ele ganhou onde? Em alguns estados que têm as economias menos dinâmicas ou mais afetadas pela globalização nos Estados Unidos. Isso se repetiu o fenômeno de 8 anos atrás, quando ele penetrou essa força anterior muito grande dos democratas, naquele Rust Belt, no cinturão de ferrugem que concentra as antigas indústrias americanas. Estados como Michigan, Wisconsin e Pensilvânia, antigamente eram considerados o muro azul. Por quê? Porque eram os estados onde os democratas tinham as máquinas políticas mais relevantes por conta dos antigos sindicatos. Pois bem, na medida em que as indústrias se foram para a China, para a Ásia em geral, por conta da globalização, muitos desses estados empobreceram, junto com a saída das indústrias, os próprios eleitores ficaram sem perspectivas de emprego. O desemprego aumentou a níveis sem precedentes em lugares como Detroit. Aí emergeram aqueles bairros ou até cidades fantasma. Nesses lugares, o discurso do Trump sobre Make America Great Again, né? Sobre o retorno à grandeza e ao sonho americano, é o tipo de futuro que essas pessoas desejam. É um retorno a algo que eles consideravam que era uma conquista histórica do país e das suas próprias famílias, né? De ter uma vida decente, uma vida próspera, né? Todo mundo fora dos Estados Unidos conhece os Estados Unidos como sendo um país da prosperidade, né? Um American Dream é muito sobre essa ideia da prosperidade. Pois bem, estamos falando sobre um país onde a renda média das pessoas, ao longo de 50 anos, se quedou estagnada, mesmo enquanto o país acabou virando cada vez mais rico, né? O crescimento econômico e da produtividade nos Estados Unidos é sempre impressionante, mas isso nunca se refletiu num aumento do poder de compra e do bem-estar da família média americana. Então, esse discurso do Trump acabou, mais uma vez, ficando muito em destaque depois de um mandato do Biden, onde as questões econômicas, por conta da inflação, acabaram ficando muito relevantes. Isso, de alguma maneira, tirou o foco de assuntos que eram bons para os democratas, principalmente a questão daquela decisão da Suprema Corte americana sobre o aborto, com o cancelamento do entendimento anterior do Roe versus Wade nos Estados Unidos. A gente viu uma consolidação de um corrente de opinião dentro, principalmente das mulheres americanas, de que os direitos delas em relação a direitos reprodutivos, a aborto, precisam ser respeitados. E isso, de alguma maneira, criou a percepção de que uma campanha da Kamala Harris poderia capitalizar bastante acima desse tema. Pois bem, agora a gente entende muito bem que o tema do aborto, o tema dos direitos das mulheres, acabou não dominando os assuntos econômicos que acabaram ficando mais salientes. Nós conversamos com o Andrei Roman, CEO da Atlas Intel, a quem eu agradeço pela disponibilidade em falar conosco aqui do Arena da CNN. Obrigado, querido. Até a próxima. Eu que agradeço. Obrigado.